eu queria adiantar o seguinte, com todo respeito à forma como que ele me ensinou muita coisa, viu, nesse podcast, porque na verdade eu nem conhecia ele, o pastor Lamartine, mas eu fiquei já gostando daquele indivíduo lá, acho que é Lilian, dona Lilian, a esposa dele também. Eu acho que nós temos que fazer a obra e procurar ver se isso aqui não interfere, não pode interferir, essas questões que nós estamos conversando, elas não podem ser objeto de tropeço que fala, né? É objeto de tropeço. De tropeço para falar assim, não, eu não vou aceitar Cristo por causa disso, eu não vou aceitar. Exatamente. Isso não tem nada a ver com isso, né? O senhor estava falando, não existe livre-arbítrio. Não, não tem. Essa é uma das coisas assim. Mas aproveitando o livre-arbítrio aqui, pessoal, traz uma água pra gente aqui. Não, tem água aqui. Aqui, tem água aqui. Traz mais água, porque até 9, 10 da noite, Eita, 11, 9, 10, né? não, tem aula de francês hoje. O francês pode esperar lá um pouco. Tô brincando. Mas não, lá pela 7. Dá tempo, a gente tem bastante coisa aqui. Francês. Como é que fala, né? Francês. É francês. Muito bem. Vamos em frente aqui. Vamos lá. Essa questão do livre-arbítrio é uma questão extremamente complicada, porque os ateus utilizam isso também, né? Como é que Deus nos dá livre-arbítrio e depois isso vai nos destruir? Primeiro, antes de mais nada, queridos, a definição de livre-arbítrio dentro que as pessoas utilizam é uma definição errada, né? Elas confundem liberdade de escolha com liberdade de arbitrar. Arbitrar é decidir. Nós temos uma função só para, através dos nossos julgamentos, arbitrar. Escolha. É só escolha. Porque nós não podemos arbitrar nada. Nós decidimos o que é certo e errado? Quem decidiu o que é certo e errado? Deus. Por quê? Porque necessariamente eu preciso ter uma visão do todo para decidir o que é certo e errado. Eu preciso ver as consequências sobre os outros para dizer o que é certo e o que é errado. Eu preciso ver as consequências sobre minha própria vida para dizer se é certo ou errado. Eu não posso ter subjetividade na minha escolha, na minha decisão. Quando eu vou, por exemplo, um dos problemas que a gente mais sofre no mundo hoje em termos políticos é a subjetividade dos meios políticos, né? Muitas vezes um político está preocupado muito mais com ele e ele decide algo que é contrário a todo bom senso. Por quê? Porque vai beneficiar a ele mesmo. Um assassino, ele vai, se ele pudesse mudar as leis, um assassino ele mudaria as leis para beneficiá-lo. Não, e muitos já fazem isso. Fazem isso, é verdade. Pedófilos e etc. E muitas outras pessoas. Então, mas as próprias leis, quem está no poder vai mudar sempre a lei para ficar do lado. Entende? E ela por quê? Porque nós somos autocentrados e a nossa decisão é subjetiva. Por isso ela não pode servir como verdade única. Single version of truth, existe uma expressão em inglês. Ela precisa necessariamente vir de alguém que sabe o que acontece. Exatamente, que é um ser contingente. Mas ele nunca deixou de dizer o salário do pecado é a morte, exatamente. Então, essa liberdade que nós temos é uma liberdade não é absoluta e total. Nós temos apenas não somente uma liberdade para escolher. E o que nós escolhemos? Nós escolhemos como nós vamos viver? Não, nós escolhemos se vamos viver ou não. Aí é que está o ponto. Deus nos dá perfeita liberdade para escolher. Escolha, você quer viver o que você quer escolher? E as pessoas dizem, mas então Deus diz que eu posso escolher, mas se eu não escolher, eu morro. Querido, se uma tomada tivesse a possibilidade de escolher, sair a câmera que está aqui, está filmando. Ela mesma escolher desligar. Você acha que ela escolheria? Sabendo que ela deixaria de desistir? Desistir? Ela deixaria de funcionar? Obviamente não. Então, o que Deus propõe, e isso é um ponto interessante, Deus ele sempre diz assim, escolhe, pois, a vida. Já percebeu que Deus não diz escolhe a mim? Ele não diz escolha a mim. Ele diz assim, escolhe a vida. Ele falou que é o caminho. Exatamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. Você tem que escolher vida. O que Deus propõe, na verdade, não é... E aqui é muito interessante, porque Deus não propõe que você escolha regras divinas. Deus propõe que você escolha viver. E viva de acordo com o que é necessário para ter essa vida. E o que é necessário para ter essa vida? Aí é quando entra o grande problema dessa conversa de livre-arbítrio que as pessoas têm. As pessoas geralmente entendem livre-arbítrio como a plena capacidade de agir como eu quero. Ninguém age como quer. Ninguém, mesmo aquele que se diz mais livre do mundo, não age como quer. O Elon Musk, que tem todo o dinheiro dele lá que ele tem, ele não age totalmente livre. Ele tem responsabilidades. Por quê? Porque nós somos escravos de consequências. É uma lei de causa e efeito. E consequências imediatas algumas e outras não. Né? Exato. Então, independente de como nós agimos, se nós escolhemos a vida ou escolhemos a morte, nós vamos agir em conformidade com a nossa escolha. E nós vamos ser presos por ela. É por isso que o apóstolo Paulo, que conheceu Jesus, e de acordo com João 8,32, lá diz, reconhecereis a verdade vos tornará livres, mas não é livres para fazer o que quisermos. É livres do poder do pecado e das consequências que dele advém. E para ser o quê? Paulo mesmo diz, ele começa a sua carta a Tessalonicenses dizendo Paulo, escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Então nós saímos da servidão do pecado
para sermos servos de Deus. O que é? Mas então eu tenho servidão sempre? Exatamente, nós vamos ser servos sempre, do bem ou do mal. Nós temos plena capacidade de escolher se queremos servir a Deus ou não. Mas nós não temos capacidade, nós não temos... De escolher a consequência. Nós não temos a capacidade de escolher as consequências, se vamos viver ou não, e nem se escolhermos Deus, de como vamos servi-los. E é por isso que nossa liberdade ela é limitada. As Escrituras não falam de liberdade de arbítrio. Eu não decido, o Gui Júnior não decide, os meninos que estão aqui não decidem. Nós escolhemos o que já foi decidido e vivemos com as consequências da nossa escolha. Deus vai nos destruir se nós escolhermos errado? Não! O que Deus vai fazer é o seguinte, você quis puxar a tomada. É uma consequência natural. Exatamente. De você deixar de estar ligado à árvore da vida, né? Se você deixar de estar ligado a ele, significa escolher a morte. É por isso que a Bíblia chama de ato estranho de Deus, porque na verdade não é, em Isaías, não é algo que ele queira. Ele diz assim, escolhe a vida para que vivas. Eis que diante de ti proponho a vida. Coloco dois caminhos, o caminho da vida é a morte. Deuteronômio 30, verso 15. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus é como se... Eu olhando o texto discursivamente ali no hebraico, é como se Deus estivesse gritando. Escolhe, pois, a vida. É o que eu programei para vocês. Pois é, eu fiz vocês para serem eternos, para viverem para sempre, etc. Escolham a vida. Uhum. Deus não fala escolham os mandamentos. Escolham a vida, pratiquem os mandamentos. Agora, se vocês quiserem, e Deus é um gentleman nesse sentido, se vocês quiserem desligar a tomada, eu sou a fonte da energia para que você continue vivo. Vocês querem tomar tomada? Ele ainda ajuda. Vinde a mim, Exatamente. aqueles estão